Olá, bonitos e bonitas! Bora revisar aqui alguns assuntos importantes para o Enem. Lembra que a prova do Enem traz lá na habilidade H24 as relações que envolvem os códigos associados aqui, bonitos, à própria química. Então, a linguagem química vai ser cobrada a partir de relações de nomenclatura, identificação de fórmula, de função química e também das próprias relações aqui, bonitos, de identificação de ligações químicas. Então, isso é sempre um ponto importante para se revisar aqui. E quando a gente fala de ligações químicas, bonitos e bonitas, lembra que o Lewis foi quem estabeleceu os principais conceitos, os principais tipos de ligação química, comparando a distribuição eletrônica dos átomos todos e percebendo que os gases nobres apresentavam lá uma grande estabilidade química justamente porque eles tinham a sua camada de valência completa, eles tinham lá sua última camada completamente preenchida, com 2 ou 8 elétrons prioritariamente. O fato de eles terem essa última camada completamente preenchida, com todos os seus subníveis ocupados completos, dá a eles uma grande estabilidade química. Por isso que o Lewis usou como modelo essa ideia, enfim, essa característica dos gases nobres. E diz que todos os outros átomos da natureza vão estabelecer interações entre si, vão produzir interações interatômicas, as ligações químicas, a partir dessa tendência de organizar aqui, de preencher completamente a sua camada de valência. Por isso, quando a gente fala de ligação química, a gente vai dividir os átomos em dois grandes grupos. A gente vai falar aqui, né, bonitos, do grupo dos átomos de metais, que são aqueles átomos mais eletropositivos, têm mais tendência de perder elétrons, justamente porque eles têm 1, 2, 3 elétrons na última camada, e a tendência de perder esses elétrons da última camada para ficar com a anterior completa. E os não metais, que são esses elementos que vão ter uma grande tendência de ganhar elétrons, eles têm uma grande eletronegatividade, eles querem ganhar elétrons para preencher sua camada de valência, já que eles vão apresentar aí na bonito 5, 6, 7 elétrons na última camada. Para eles vai ser mais fácil completar essa camada de valência ganhando elétrons. Então, os tipos de ligação química que a gente vai ter aqui, bonitos, sempre vão estar associados à característica de quem são os átomos que estabelecem interações entre si. Sempre que um átomo de metal faz ligação com um átomo de não metal, a gente vai ter uma ligação iônica, porque o metal que quer perder elétrons doa elétrons, transfere elétrons para o não metal que quer ganhar. Então, tu vai gerar íons. O metal doa elétrons e vira um cátion estável, e o não metal recebe elétrons e ganha, né? Enfim, ganhando elétrons se torna um ânion estável aqui. E entre esses íons que surgem a partir da transferência de elétrons do metal por não metal, eu tenho sempre a formação de uma força de atração de natureza elétrica que mantém esses íons unidos. Por isso que essa ligação é iônica, e esses compostos iônicos, bonitos e bonitas, vão apresentar pontos de fusão, né, alta energia reticular, pontos de fusão e ebulição muito altos aqui, não vão conduzir corrente elétrica no estado sólido e só conduzem corrente elétrica no estado líquido. Lembra, essa é uma característica que diferencia os compostos iônicos dos outros compostos metálicos e covalentes. Os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas conduzem corrente elétrica quando no estado líquido. Agora, quando um átomo de metal, bonitos e bonitas, faz ligação com outro átomo de metal, essa ligação vai ser chamada de metálica e ela acontece por uma deslocalização dos elétrons na camada de valência. O que acontece? Como esses átomos de metal querem muito aqui, né, bonitos, se desfazer dos seus elétrons de valência, eles se aglomeram aqui formando uma estrutura cristalina, onde eu vou ter cátions metálicos fixos na rede cristalina e os elétrons, né, se movimentando livremente de um átomo a átomo, se movimentando livremente pelo próprio cristal, gerando aqui o que a gente chama de mar de elétrons ou gás eletrônico. Lembra que esse mar de elétrons é quem dá as principais características dos compostos metálicos. Eles são excelentes condutores de calor e de eletricidade. Lembra, os compostos metálicos conduzem corrente elétrica sempre, tanto no estado líquido quanto no estado sólido, bonitos e bonitas. Então essa é a grande característica, eles são bons condutores de corrente elétrica. Agora,
Quando eu tenho compostos aqui formados pela associação de um átomo de não metal com outro átomo de não metal, ou um átomo de não metal com hidrogênio, ou o próprio hidrogênio fazendo ligação com ele mesmo, esses caras, como eles querem ganhar elétrons, eles vão compartilhar os pares eletrônicos da camada de valência. Então, eles estabelecem aqui as ligações covalentes ou moleculares, sempre compartilhando esses pares de elétrons a partir da sobreposição dos seus orbitais atômicos. O que é importante perceber? As ligações covalentes são muito mais frequentes no nosso cotidiano, vinculadas aqui à formação das moléculas. Moléculas são substâncias formadas exclusivamente por ligações covalentes, formadas então por esses não metais que vão estar associados, por exemplo, a todos os compostos orgânicos. Agora, essas substâncias moleculares, elas vão apresentar tamanhos muito diferentes. Eu tenho moléculas pequenininhas com 3 átomos, como a água, que tem só, enfim, 2 ligações químicas e 3 átomos, mas eu tenho moléculas, enfim, como a parafina, que tem 80 carbonos. Então, existe uma grande diferença entre as propriedades desses compostos covalentes em função aqui dessas moléculas serem muito diferentes. Percebe? Essa molécula é sempre uma unidade isolada, de grandeza limitada, porque eu tenho um certo número de átomos organizados formando essa estrutura. Então, dependendo das características dessa ligação, essa molécula vai ter temperaturas de fusão, temperaturas de ebulição, solubilidades maiores ou menores. Propriedades essas que eles adoram estabelecer aqui, bonitos, referência no Enem. Então lembra, quando eu tenho uma molécula, eles compartilham pares de elétrons. Só que esse compartilhamento de par de elétrons entre esses átomos pode acontecer de 2 formas diferentes. Por isso que a ligação covalente pode ser uma ligação covalente apolar, quando ela acontece entre átomos que têm a mesma eletronegatividade e dividem esse par de elétrons de forma uniforme, homogênea, como acontece nessa molécula de hidrogênio. Então, sempre que eu tenho esses átomos ligantes do mesmo elemento químico, eles vão gerar ligações apolares. Agora, quando os átomos ligantes são de elementos químicos diferentes, eles vão promover ligações covalentes polares, como acontece na molécula de ácido clorídrico. Por quê? Porque há uma diferença de eletronegatividade. Então, eles estão compartilhando o par de elétrons, sim, mas o cloro mais eletronegativo puxa o par de elétron mais para ele, deixando essa região mais negativa. Por isso que existe nessa ligação química a formação de um dipolo. Esse dipolo estabelece uma ligação covalente polar. Agora, percebe que essas 2 moléculas que eu estou te mostrando, elas têm apenas um par de elétron compartilhado, apenas 2 átomos. Essas moléculas mais simples sempre vão ter a polaridade da própria ligação definindo a polaridade da molécula e, consequentemente, as suas principais propriedades. Agora, bonitos e bonitas, quando a gente fala de moléculas mais complexas, que vão ter 3, 4, 5, 30 átomos, essas ligações, né, covalentes podem ser polares ou apolares e construídas de forma bastante distinta, gerando moléculas que vão ser apolares e moléculas que vão ser polares. E lembra, as principais propriedades dessas moléculas polares ou apolares dependem justo dessa característica, porque as suas forças intermoleculares, como a gente vai revisar agora, enfim, as suas principais características aqui dependem de como essas moléculas interagem umas com as outras, enfim, características dadas pela própria polaridade. Então, moléculas apolares são aquelas que não formam polos, que a soma dos vetores de cada uma dessas ligações dentro da estrutura são sempre apolares. Já moléculas polares, elas vão formar polos, enfim, porque há aqui um adensamento dessa densidade eletrônica por conta dessas diferentes ligações polares na estrutura. Mas assim, bonitos e bonitas, lembra, para definir essa soma de vetores eu precisaria da geometria, aí que vai perder bastante tempo fazendo isso. Então, olha só, segue esse algoritmo para definir se a polaridade da molécula, se a molécula vai ser polar ou se a molécula vai ser apolar. Olha só, sempre que eu tenho moléculas que são aqui, bonitos, moléculas, né, que tem 2 átomos, a polaridade da própria ligação define a polaridade da molécula. Então, a molécula de oxigênio, olha só, 2 átomos do mesmo elemento químico. Então, a ligação vai ser apolar e, consequentemente, a molécula também. Agora, na molécula de HBr, de ácido bromídrico, a ligação entre os 2, hidrogênio e bromo, como são de elementos diferentes, é polar. Então, a molécula também vai ser polar. A coisa se complica quando eu tenho moléculas aqui formadas por 3 ou mais átomos.
E aí, bonitos, o que tu vai fazer? Tu vai olhar para o átomo central. Sempre que na molécula do átomo central houver par de elétron aqui, bonitos, não ligante, par de elétron não compartilhado, lembra? O oxigênio tem lá sempre 6 elétrons na última camada. Então percebe que nesse caso, bonitos, vai sobrar aqui 2 pares de elétrons não ligantes. Como sobra par de elétron não ligante nesse átomo central, a molécula é polar. Agora, se a molécula tem lá 2 ou mais ligantes, ou seja, se essa molécula apresenta lá um átomo central, certo? E os ligantes aqui são iguais ou diferentes, eles podem gerar, né, dipolos, soma desses dipolos zero ou diferente zero. Então, quando a molécula tem 3 ou mais átomos e o átomo central não tem par de elétrons sobrando, como é o caso aqui do próprio carbono, lembra, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Se ele tem 4 elétrons na última camada, ele está usando todos esses elétrons. Não sobra par de elétron. Agora, se não sobra par de elétrons e os dois ligantes são iguais, essa molécula vai ser apolar, porque esses vetores de momento dipolar vão se anular. Agora, quando esse átomo tem lá 4 elétrons na última camada, como na molécula de cloro metano aqui. Essa molécula de cloro metano, percebe, sobra, não sobra par de elétron no átomo central, mas eu tenho ligantes diferentes entre si. Então, em função da diferença desses ligantes, eu vou ter a soma dos vetores diferentes de zero. Essa molécula vai ser polar. Portanto, use esse algoritmo aqui, bonitos, para definir a polaridade da molécula. Se eu tenho moléculas formadas por 2 átomos, sempre a polaridade da ligação define a polaridade da molécula. Se tem mais do que 2 átomos, 3 ou mais átomos, tu olha para o átomo central. No átomo central tem par de elétron isolado, a molécula é polar. Não tem par de elétron isolado, a molécula vai ser aqui, bonitos, dependente da sua polaridade, dependente da própria estrutura de quem são os ligantes. Então, tem par de elétron isolado no átomo central, a molécula é polar. Não tem par de elétron isolado no átomo central, olha para os ligantes. Se todos os ligantes são iguais, a molécula é polar. Se os ligantes são diferentes, a molécula é polar. E por que isso é importante? Bonito, aqui que vai estar a pergunta. Em relação às forças intermoleculares, que são justamente aqui as forças de interação entre essas moléculas que vão acabar determinando as suas características físicas, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e assim por diante. Lembrem-se, bonitos e bonitas, as forças intermoleculares ou as forças de Van der Waals são sempre forças de natureza elétrica entre essas moléculas. Portanto, moléculas apolares vão estabelecer interações que são do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, também conhecidos aqui como forças de Van der Waals, forças de London. Essas forças de dipolo instantâneo e dipolo induzido são as mais fracas forças de atração que a gente vai ter entre moléculas. São fracas por quê? Porque o dipolo elétrico é muito pequenininho. Por isso que essas moléculas apolares têm menores pontos de fusão e ebulição, só vão ser solúveis em outras moléculas apolares em função do tipo de interação intermolecular. Já as moléculas polares, a gente vai ter as forças intermoleculares divididas em 3 grandes grupos. As forças de dipolo permanente, as ligações de hidrogênio e as interações íon-dipolo. Lembrem-se, bonitos e bonitas, as forças de dipolo permanente são aquelas que ocorrem entre moléculas polares quaisquer. São já aqui a maior parte das interações que eu vou ter entre moléculas polares e são de força intermediária, são forças mais fortes do que acontecem entre moléculas apolares, mas mais fracas que outras interações típicas entre moléculas, como ligação de hidrogênio, por exemplo. Agora, as ligações de hidrogênio só vão acontecer quando eu tenho aqui, dentro dessa estrutura molecular, o dipolo H-FON. Lembra, né, bonitos? A gente sempre vai usar essa ideia do hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, para identificar aqui que tipo de força intermolecular essa molécula polar faz, tu olha se ela tem H-FON. Se ela tem aqui, bonitos, o hidrogênio ligado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, ela vai fazer ligação de hidrogênio, que são fortes forças de atração, que explicam propriedades físicas bastante significativas aqui, por exemplo, para a água, a tensão superficial da água, o alto ponto de fusão e de ebulição da água, a dilatação anômala da água estão associadas à ideia aqui da formação das ligações de hidrogênio. E quando a gente tem essa interação entre uma molécula polar e um íon, essa interação vai ser chamada íon-dipolo, sempre vinculada aqui à presença de uma molécula polar e à própria água.
Lembra, bonitos e bonitas, essas interações intermoleculares é que vão justificar as principais propriedades físicas dessas moléculas. Então esse quadro traz para ti aqui o resumo das principais características desses compostos iônicos, metálicos e covalentes. Toma principalmente cuidado com as moléculas, com os compostos moleculares que vão estar vinculados aqui, bonitos, aos compostos orgânicos. As suas características de temperatura de fusão, solubilidade, dependem dessas forças intermoleculares. Então as forças intermoleculares aparecem de forma direta e indireta em questões aqui do Enem. É importante que vocês façam uma revisão dessas principais interações. Bons estudos, bonitos e bonitas!